Perfeito. Sim. Então, boa noite, meu nome é João Ricardo, como ela falou, médico cardiologia intervencionista, Serviço de Vascular Intervencionista do IANSP e da hemodinâmica da Rede D'Or São Luís. Tenho o prazer aqui de poder estar compartilhando um pouco desse tema com vocês. É um tema desafiador, porque, sem dúvida, se alguma coisa teve uma evolução, digamos assim, meteórica na última década, foi o implante valvar transcatéter, mas vamos lá. Então, um pouco passando pelos objetivos, né? O objetivo inicial é a gente introduzir um pouco o tema, explicar o que é essa terapia, passar por um breve histórico do desenvolvimento da técnica, explicar os tipos de próteses disponíveis que nós temos para implantes, a evolução técnica e dos materiais que possibilitou esse avanço da terapia nos últimos anos, falar um pouco da indicação, do planejamento, não vou me estender muito no planejamento, porque a gente vai ter uma aula específica, do conceito de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, que é fundamental nesse tipo de terapia, das complicações e cuidados, né, do paciente e das perspectivas futuras do método, né? Então, uma breve introdução, né, o que seria essa terapia? Seria o conceito de você levar uma bioprótese, né, para ser implantada, nesse caso, em posição aórtica, através de um catéter de maneira minimamente invasiva, né? Sendo alternativa a uma cirurgia aberta que é um procedimento bem mais invasivo. Essa terapia, ela pode se dar tanto na válvula nativa, né? E aí, principalmente para os casos de estenose, é o que está mais estudado e fundamentado, que é quando você tem, geralmente por causa degenerativa, uma restrição de abertura dessa válvula, impedindo, né, a correta ejeção do débito cardíaco para a aorta e para o organismo, ou então no conceito de valve em valve, né, que é quando o paciente ele já tem uma bioprótese implantada anteriormente, seja ela por maneira cirúrgica, até mesmo uma TAV prévia, e você pode implantar essa válvula através do catéter dentro dessa válvula, dessa prótese anteriormente implantada, e aí o conceito de válvula em válvula, né? Você vai colocar uma válvula dentro já de uma outra válvula disfuncionante. Em relação ao histórico, né, apesar de, para grande parte das pessoas, a TAV soar ainda como um procedimento experimental, ele está muito longe disso, né? Grande parte digamos assim, desse preconceito até vem muito da questão econômica, custos e assim a demora que a gente teve no Brasil até em incluir esse procedimento no rol da ANS, né? Mas a história da TAV ela começa no final da década de 80, basicamente junto com o desenvolvimento dos estentes coronários, né? E quem primeiro ali começa a desenvolver a ideia é o Henning Andersen, que é um médico dinamarquês, que inspirado numa palestra do Júlio Palmas, que foi o inventor do stent convencional coronário, ele desenvolve a ideia de um stent rudimentar, né, de um tamanho maior desenhado para a aorta, e onde ele sutura, né, folhetos de uma válvula porcina e consegue montar esse dispositivo num balão, né, e mostrar a factibilidade de você fazer um implante através de um catéter balão de uma bioprótese, nesse caso. A partir daí, na década de 90 até os anos 2000, a gente tem uma extensa gama de estudos, principalmente em animais, de três grupos principais. O próprio Anderson, com essa válvula montada no balão, o professor Cribier, na França também, com outra válvula montada em balão, e o grupo da Corvalve, com Seguin, que era um cirurgião cardiotorácico francês, com um tipo um pouco diferente de liberação, não por balão. Em 2002, né, a gente tem o grande marco, né, que o professor Cribier ele faz o primeiro implante numa prótese balão expansível num humano, né? É um procedimento compassivo, era um paciente com uma estenose aórtica grave, já em fase terminal, praticamente desenganado, e apresentam o caso, ele estuda, ele vê a possibilidade e faz um implante aí, mas basicamente um procedimento compassivo, uma medida heróica, né? A partir daí se entende que é factível e que é possível, né, essa ideia que era um pouco louca. E de 2002, a gente começa a ter os estudos de segurança de fase 1,
Em 2005, o grupo do Jacques Seguin, ele implanta a primeira Corvalve, que é um outro tipo de prótese. E aí, a partir daí, a partir de 2006, começam os primeiros trials já de fase 3, aí, a série Partner, e que validam, né, progressivamente essa terapia, começando no grupo de pacientes que seriam inoperáveis, que não teriam outra alternativa, passando já para o alto risco, risco intermediário e, ultimamente, risco baixo. E não só isso, mas as próteses elas têm uma evolução fantástica em termos da própria tecnologia, né? Se a gente for contar, desde a prótese lá do professor Priber, com a Edwards, a gente já está, apesar dela ser chamada 3 atualmente, a gente já está na quarta geração de prótese em desenvolvimento. Basicamente, em tipo de prótese, a gente tem dois tipos principais. As próteses de balão expansíveis, né? Como o nome diz, ela vem montada num balão, e assim como um stent coronário, quando você expande o balão, você libera essa prótese na posição aórtica. E existem as próteses autoexpansíveis, né? Que elas são feitas de uma liga de metal, níquel e titânio, que esse metal ele tem uma característica extremamente interessante, que é o contrário do comportamento da maioria dos metais, né? No frio, ele se torna maleável e no calor, ele se torna rígido. Então, isso possibilita que, através de resfriando a prótese com soro, você consiga moldar ela no catéter, levar até a posição de implante, e lá você vai liberando uma bainha que vai abrindo essa prótese. Quando ela entra em contato com a temperatura do sangue, ela se torna rígida e mantendo a sua conformação no seu objetivo. Então, aqui, basicamente, dois vídeos exemplificando, né? A via transfemoral é a via preferencial e com os melhores resultados, apesar de poder implantar por vias alternativas também. E como vocês veem, a prótese ela é expandida no balão. Para fazer esse implante com balão, a gente precisa de uma técnica chamada Rapid Pacing, que você precisa zerar, basicamente, o fluxo de sangue, tornar ele muito baixo na via de saída do ventrículo, para impedir que o próprio fluxo de sangue do ventrículo expulse esse balão e disposicione a prótese na hora da liberação. Então, através de um marca-passo, de uma guia metálica no ventrículo, você estimula uma frequência em torno de 180 batimentos por segundo. Isso vai diminuir muito ali o débito, porque é basicamente uma TV induzida, né, que a gente está fazendo, e possibilita o implante. À direita, a gente tem um vídeo das próteses autoexpansíveis, né? Possibilita uma liberação muito mais controlada e reposicionamento, muitas vezes, dessas novas gerações. Não necessariamente precisa dessa técnica de rapid pacing, né? E cada uma, as duas, tem seus benefícios e assim, algumas desvantagens. O ideal é a gente ter sempre disponibilidade dos dois tipos, e cada paciente ele vai se beneficiar certamente de um tipo específico. Para a maioria dos casos, as duas vão servir muito bem. No Brasil, atualmente, assim, a nível internacional, a gente tem uma gama de próteses, mas no Brasil, atualmente, o que a gente tem de próteses são essas que estão colocadas. A gente tem duas próteses de balão expansíveis, que é a Sapien 3 Ultra, a última geração da Edwards, a MyVal, que é outra balão expansível da Merio, e temos 4 próteses autoexpansíveis: a Portico, que é da Abbott, a Evolute Pro, que ainda tem a Evolute R também no mercado, que são a evolução da Corvalve, né, lá daquele histórico, a Accurate Neo, que é da Boston, e a VitaFlow, que ainda não está liberada, mas em breve vai estar disponível no mercado também, como prótese autoexpansível. Em termos de evolução, sem dúvida, o que tem contribuído enormemente para o sucesso do procedimento e cada vez para melhores resultados é a evolução das próteses e dos materiais relacionados ao implante. As próprias próteses elas passaram por várias gerações e modificações de tanto de desenho quanto de material. Principalmente o próprio material dos folhetos, hoje em dia ele recebe tratamento anticalcificação, prometendo uma maior durabilidade da prótese. A gente tem a chegada de saias, né, revestindo a parte externa da prótese, o que possibilita menor refluxo perivalvar e certamente impacta em resultado a longo prazo, né? Então, basicamente, estamos já na quarta geração
dessas próteses com muito ganho em relação às gerações anteriores. Em relação aos próprios dispositivos de entrega, isso também foi uma evolução fantástica. Se lá, né, em 2006, nos inícios de 2000, a gente precisava de um acesso de 24 frames, né, de quase 8 milímetros, para tornar o procedimento factível, e com um acesso desse calibre, só era possível realmente por via cirúrgica, né, assim, dissecando a artéria para tornar possível o implante. As próteses elas vêm evoluindo a ponto de você conseguir diminuir o sistema de entrega, e atualmente os menores sistemas de entrega eles chegam a 14 frames, com uma redução absurda, e possibilitou o procedimento se tornar realmente totalmente percutâneo, sem necessidade de corte, feito por punção e com pré-fechamento com dispositivos específicos. Associado a isso, a própria técnica do implante, ela evoluiu com técnicas específicas, diminuindo complicações como a incidência de marca-passo, tornando mais fácil o reacesso coronário, através do alinhamento correto da prótese, e também tem impactado muito no resultado nos últimos anos. E quando a gente fala dessa evolução, né, o que a gente vê é uma simplificação do procedimento, né? Aqui é um gráfico que mostra, né, que cada vez menos se usa anestesia geral, se dando lugar à sedação consciente ou anestesia local, justamente pela possibilidade de menores acessos e evolução da própria técnica, assim como o próprio eco transesofágico, às vezes, já que o paciente vai estar consciente, você pode substituir pelo transtorácico, né? E essa simplificação, de maneira nenhuma, tem sido uma simplificação incoerente ou precipitada. Foi uma coisa feita ao longo dos anos, com uma curva de aprendizado e uma simplificação com segurança, mostrando que, mesmo nos procedimentos com maior simplicidade, a gente mantém a taxa de sucesso e sem maiores complicações. Mas é claro que, para isso, a gente precisa de uma seleção adequada e um planejamento do paciente que vai se encaixar nessa técnica. E aí surge o conceito da abordagem minimalista da TAV nos últimos anos, né? Que é basicamente tentar manter o menor número de vazões possíveis, menos acesso central, menos sonda vesical, evitar anestesia geral quando possível, né? E não só no intraprocedimento, mas no pré-procedimento, com as tomografias, usando menos contraste, com protocolos específicos, e o pós-procedimento, às vezes, o paciente, caso não tenha complicação, ele pode ir para um leito de monitorização mais simples, uma semi-intensiva, sem necessidade de terapia intensiva. Isso tudo vai impactar em menor tempo de internação, né, menor taxa de complicação e até redução de custos, sem impactar na segurança do paciente, quando você tem um protocolo bem estabelecido de qual paciente se encaixa nesse perfil. Né? Claro que nem todo paciente você vai conseguir fazer com segurança uma abordagem minimalista, vão ter pacientes que, por próprias características clínicas, será necessário uma anestesia geral, às vezes, dependendo do caso, você vai precisar do auxílio do eco transesofágico, mas sempre que possível é tentar encaixar o máximo possível de redução de estratégias necessárias que possam levar a complicações como infecção e tempo prolongado de internação. Em relação à indicação do procedimento, né, começando, quem é o candidato, né, ao tratamento da estenose aórtica? Seria aquele paciente que tem uma estenose aórtica avaliado como grave, né, geralmente pelo ecocardiograma, e que ele tem sintoma, né? Esse paciente, estenose aórtica grave e sintoma, indiscutivelmente, ele tem benefício em ser submetido a alguma terapia que substitua a válvula aórtica, né? Nos pacientes pouco sintomáticos ou não sintomáticos, a gente avalia fatores de complicação, né, como redução da fração de ejeção, valvulopatia crítica, para reduzir o risco de morte súbita, né? E nos pacientes que não se encaixam nesse perfil, ou que tem uma estenose aórtica que é discreta, moderada, ou até que seja grave, mas ele não tem nenhum fator de complicador, ou de sintoma, ele vai acabar tendo um acompanhamento de perto, individualizado, para entender a melhor hora de fazer o implante. E se lá atrás a gente começou, né, com uma terapia direcionada a pacientes
inoperáveis, em que você não tinha realmente uma terapia a oferecer, já que a estenose aórtica é um processo mecânico que não tem tratamento clínico, né? Você precisa desobstruir realmente a via de saída do ventrículo. A gente vem caminhando cada vez mais para riscos operatórios menores, né? Então, a primeira série eram pacientes inoperáveis, a gente partiu e mostrou o benefício nos pacientes de alto risco cirúrgico, quando comparado à cirurgia. Depois foi demonstrado o benefício nos pacientes de risco moderado e, ultimamente, inclusive, nos pacientes de baixo risco, você mostra uma equivalência e até alguns resultados em termos de hemodinâmicos da própria válvula até melhores do que a cirurgia, né? Então, se a gente já está, né, nessa fase do baixo risco, né, o que determina a indicação de um procedimento cirúrgico ou um procedimento minimamente invasivo, né? Principalmente a durabilidade da prótese, né? A gente tem alguns dados que mostram que essas próteses elas têm a mesma duração de uma prótese cirúrgica, basicamente em torno de 10 anos. A questão é que os estudos são com as próteses de primeira geração, né? As próteses mais atuais, das últimas gerações, a gente não tem ainda nem dado, nem segmento suficiente para saber. Talvez elas até tenham uma durabilidade melhor. Mas o que a gente entende é que se espera, né, um bom funcionamento durante pelo menos os 10 anos, né? Então, pacientes nonagenários, assim, extremamente idosos, não tem muito o que pensar, né? Esse aqui é o procedimento com menor taxa de complicação, que vai ter uma eficiência e realmente principalmente pensar em qualidade de vida para esses pacientes e provavelmente ele só vai precisar de um implante de uma TAV ao longo da vida e sem necessidade de preocupação nesse caso. Paciente na faixa dos 70, 80 anos, né, por mais que a expectativa de vida esteja aumentando, e a gente entenda que esses pacientes podem sobreviver mais do que 10 anos, né, existe a possibilidade de fazer um valve-in-valve, né, que seria justamente implantar uma outra válvula dentro da válvula previamente implantada quando ela ficar disfuncionante. Então, também é um grupo que a gente entende que é indicação de uma terapia transcatéter. A grande questão está nos pacientes abaixo de 70 anos, os pacientes com 60, 65, que a gente tem que pensar em outros fatores, né, em relação a indicar cirurgia ou implante transcatéter, né? Primeira coisa, são pacientes que provavelmente vão precisar de reacessos às coronárias e, nesse ponto, dependendo, isso vem melhorando com técnicas de alinhamento da prótese em relação às coronárias, chama alinhamento comissural, mas a gente tem que sempre considerar que isso pode dificultar o reacesso à coronária e tratamento de coronariopatia por via percutânea no futuro. E a outra questão é a durabilidade, né? Um paciente de 60 anos, com aumento da expectativa de vida, talvez ele precise mais do que um valve-in-valve, né? E aí realmente fazer uma cirurgia com 80, aí perde o sentido. Então, talvez para esse paciente fosse melhor ainda uma troca cirúrgica e possibilitaria até um valve-in-valve futuro. Então, basicamente, né, existem várias diretrizes, mas a diretriz brasileira o que ela bota? Paciente inoperável e alto risco, sem dúvida, a gente tem benefício da TAV em relação à cirurgia. Paciente de risco intermediário, né, pode ser TAV ou cirurgia, e a gente vai considerar a idade. Nos pacientes de baixo risco, que é a grande questão, né? Aí varia de diretriz de país para país, alguns com corte de 65 anos. Na diretriz brasileira, o corte fosse 70 anos, né? Então, paciente maior do que 70 anos, se entende que você pode escolher entre os dois procedimentos, sendo a TAV bem indicada. Nos pacientes menores de 70 anos, aí você tem que fazer aí todas aquelas considerações, né, em relação à durabilidade e reacesso coronário, e aí a cirurgia é a melhor indicação, e a TAV fica realmente para casos individualizados, né, como uma indicação mais específica. Em relação ao planejamento, né, então, assim, a avaliação clínica do paciente é fundamental, né, tanto para entender, né, se ele vai se enquadrar numa estratégia minimalista, é um paciente que vai precisar de um procedimento um pouco mais complexo, entender também em termos de funcionalidade, qual o benefício que eu vou ter nesse paciente. Às vezes, pacientes extremamente idosos ou pacientes com doenças terminais, você não tem um benefício em submetê-lo a um procedimento invasivo se não tiver uma expectativa de vida de pelo menos um ano de vida, né? Em relação à tomografia, isso realmente é grande parte do que tem mudado o resultado do procedimento nos últimos anos, né? A tomografia ela permite uma avaliação detalhada, né,
tanto para definir o tamanho da prótese, a melhor prótese, quanto do próprio trajeto, né, e da via de acesso. Isso te permite, hoje em dia, se antever a complicações e evitar complicações. Então, não vou entrar muito em detalhes da tomografia, vai ter uma aula específica para isso, né? E a outra questão é a coronariografia. No início, a gente fazia coronariografia para todos os pacientes pré-TAV. Hoje em dia, muitas vezes se avalia, né, a própria angiotomografia das coronárias. Se não tiver evidência de doença obstrutiva em segmentos proximais das coronárias, que seria o benefício de intervir, até se dispensa a coronariografia, simplificando também essa avaliação, mantendo a segurança. O conceito de multidisciplinaridade ele é fundamental quando a gente pensa num procedimento tão complexo quanto a TAV, né? E não só multidisciplinar, mas ser interdisciplinar. Não adianta cada um vendo a sua parte e que isso não se conecte, né? Que é a questão da interdisciplinaridade. Então, começando, né, o próprio time de médicos, a gente tem que ter sempre lá o contato com o cardiologista clínico, o geriatra, que muitas vezes vai fazer a avaliação funcional desses pacientes, a gente entender realmente a indicação e o melhor benefício, né? O cirurgião cardíaco participando desse time, tanto para a retaguarda do procedimento, quanto até para a discussão da melhor indicação, o próprio cardiologista intervencionista, a ecocardiografia, que é fundamental, né, é o exame basicamente que tria, que encontra, né, a lesão valvar grave e que direciona esse paciente. Não só isso, durante o próprio procedimento, né, e no pós o controle do resultado é fundamental, seja por eco transesofágico ou seja até por eco transtorácico no momento do procedimento. O time da imagem cardiovascular, que vai fazer as medidas e a aquisição da angiotomografia, né, que é um passo fundamental no planejamento do procedimento. E todo mundo tem que trabalhar ali bem antenado e compartilhando a sua parte. O anestesista também é fundamental. A TAV é um procedimento extremamente específico. Não adianta, às vezes, você querer um anestesista que não está habituado com esse procedimento. O ideal é você ter um anestesista no time ali que está habituado com o procedimento. Às vezes, a sedação consciente ela é muito mais complexa do que uma anestesia geral. Então, também o ideal é ter um anestesista habituado ao procedimento e ali coeso com a equipe. A enfermagem é fundamental. A TAV, como a gente vai falar mais para frente, é um procedimento extremamente específico, então tem nuances em relação aos procedimentos do dia a dia da hemodinâmica, e os tecnólogos e técnicos de radiologia, né? No que se refere à enfermagem especificamente, né, diferente do dia a dia, que a gente trabalha basicamente com coronária, a TAV ela tem uma gama de materiais que são necessários, que estejam disponíveis, tanto para uso quanto de backup no procedimento, materiais extremamente específicos que não são do dia a dia. Então, assim, o conhecimento desses materiais, tanto com um checklist para entender se está tudo disponível, e até na hora do procedimento, são materiais extremamente caros. Então, assim, a gente não pode abrir material errado, porque o custo, às vezes, é proibitivo de... E aí o conhecimento da enfermagem, dos materiais específicos, uma enfermagem habituada à TAV é fundamental para o sucesso do procedimento. Em relação ao checklist, os próprios tempos e particularidades do procedimento, né? A enfermagem sempre é um procedimento que usa bomba de injeção e tem momentos certos de injeção e precisos. Tem que estar tudo funcionando como uma orquestra realmente para a gente ter a maior taxa de sucesso e segurança no procedimento. Em relação ao tecnólogo e técnico de radiologia, né? Hoje em dia a gente tem a possibilidade de integração de imagem nos aparelhos. A maioria dos aparelhos mais modernos eles permitem integrar as imagens da angiotomografia na escopia, né, e na cine. Isso te ajuda a guiar anatomicamente o procedimento, e assim o técnico está familiarizado e habituado com essas integrações de imagem fundamentais, assim, pode ajudar muito no desenvolvimento do procedimento. E não só nisso, mas na otimização de doses, né? A TAV ela tem um nicho para otimização de doses importante. É um procedimento que, diferente de coronária, né, a magnificação do campo às vezes não precisa ser tão grande, né? A gente não precisa de tanto detalhe, só em momentos específicos ali de posicionamento da prótese, talvez você precise de um detalhamento da imagem maior. Então, a gente pode trabalhar com campos menores, a gente consegue
reduzir a quantidade de frames e isso vai incomodar muito menos até do que num procedimento de coronária, que você precisa de mais detalhes, trabalha com vasos menores. Então, assim, e a gente sabe que o médico nunca é muito voltado, ele está ali sempre com outro foco para resolver naquele momento, e às vezes fica de lado essa parte de otimização de dose, né? Então, assim, o técnico voltado com esse conhecimento específico e conseguir contribuir é fundamental nesse programa, né? E aí o princípio de Alara, que seria utilizar a menor dose que seja possível, né, razoável, e que torne factível o procedimento. Em relação à complicação do implante, né, os dados eles têm uma gama extensa assim, de porcentagem de complicação, porque, como eu disse, a técnica vem evoluindo ao longo do tempo e as complicações vêm reduzindo cada vez mais, né? Acesso vascular ainda é a principal complicação, mas já reduziu muito pela diminuição dos dispositivos de entrega, né? Hoje, em torno de 16% ainda de complicação relacionada a sangramento, oclusão do vaso. E aí concorre, né? Antigamente, a gente entendia que os bloqueios avançados, né, PAVT e necessidade de implante de marca-passo era a maior taxa de complicação, chegava a mais de 30%. Com o desenvolvimento tanto das próteses quanto da técnica de implante, a gente tem conseguido reduzir muito, né, essa taxa de complicação, que são os bloqueios avançados, para taxas de um dígito, né? Então, hoje em dia, a gente está muito mais próximo do 9% do que desse 33% das primeiras séries de estudo. Outras complicações, como tamponamento cardíaco por perfuração, AVC, que também é uma complicação, apesar de ser rara, tem um péssimo prognóstico, né? E lesão renal aguda é um procedimento que usa contraste, então sempre também tentar minimizar a dose quando possível. Em relação a cuidados imediatos no pós-TAV, né? De uma maneira geral, se faz antibiótico terapia profilática por 24 horas, né? A terapia antitrombótica ainda não é uma verdade estabelecida absoluta, mas o que a gente tem entendido é que quando o paciente não tem indicação de anticoagulação ou de mais de um antiagregante, que seria a dupla terapia, por um outro motivo, né? A aspirina isolada ela tem mostrado um benefício comparável, né, a dupla antiagregação e com menor taxa de sangramento. Então, assim, de uma maneira geral, isso ainda não é uma resposta definitiva, mas a gente tem indicado só a aspirina, exceto nos casos que você tenha uma indicação específica para anticoagulação ou dupla antiagregação, ou seja, pacientes que têm uma arritmia e vão anticoagular por outro motivo, ou que também colocaram stents e vão ficar com dupla antiagregação. Cuidado com a via de acesso no pós-operatório é fundamental, tanto para vigilância, para ver se você não vai ter formação de hematoma, sangramento ativo, né, e evitar complicações, e vigilância hemodinâmica e de distúrbios de condução, que hoje em dia muitas vezes é feito num leito de semi-intensiva, se o paciente não tiver nenhuma complicação maior durante o procedimento, sem necessidade de UTI. Nefroproteção, sempre tentar manter o paciente com uma volemia otimizada, hidratado, evitar diurético e evitar excesso de contraste, se possível, no procedimento. Em relação a perspectivas futuras, né, que a gente tem uma breve evolução da TAV ao longo desses anos, né? Se no começo era um procedimento compassivo, reservado a pacientes realmente sem possibilidade de operar, e aí a gente tem o primeiro consenso em 2008, né? Ao longo dos estudos, a gente foi mostrando que era um procedimento seguro e eficaz em grupos de menor risco, né? E aí a gente passou por uma fase de demonstrar a eficácia, né? Posteriormente, né, esse procedimento se tornar, né, um procedimento do dia a dia, factível e realmente uma escolha em grande parte dos casos. E agora a gente está realmente nessa fase de entender mais sobre a durabilidade e poder estender esse procedimento talvez a pacientes mais jovens e não só de baixo risco, né? Mas a gente vê que o número de implantes de valvares no mundo vem subindo
exponencialmente. Isso só mostra o quanto essa técnica é benéfica e segura e eficaz. Em relação também às perspectivas futuras, né, tudo começou com a TAV, mas isso abriu, de certa maneira, caminho para a intervenção transcatéter em outros tipos de válvula, né? Hoje em dia a gente consegue fazer intervenção também em posição mitral, né? Tanto em casos específicos em válvula nativa, mas na maioria das vezes como valve em valve. Existem próteses específicas para a posição mitral em desenvolvimento, mas ainda caminhando de uma maneira bem mais devagar do que foi a evolução da TAV. Muito se deve pela anatomia. A anatomia da válvula mitral é bem mais complexa do que da válvula aórtica, então desenvolver um protótipo específico para esse tipo de válvula ainda é um desafio, mas a gente está no caminho e, sem dúvida, a TAV abriu esse caminho. Já temos próteses também para colocação específica em posição pulmonar, a Melody, a válvula tricúspide, que até pouco tempo era esquecida, né, e a gente entendia como uma coisa benigna, que não impactava em mortalidade. Hoje a gente entende que o refluxo tricúspide é importante, ele leva a aumento de mortalidade, e já tem próteses específicas na veia cava, chamado TricValve, que certamente inspirada no que seria uma TAV, mas que você consegue fazer uma terapia específica para válvula tricúspide. Então, basicamente isso. Queria agradecer ao convite da Luciana e espero que você tenha podido passar um pouco da evolução desse procedimento ao longo dos anos. Perfeito. Doutor Erlo? Parabéns, João. Queria te parabenizar pela palestra e queria perguntar para ti e obviamente convido os panelistas a participar dessa nossa discussão, para saber o quanto tu acha que o uso de métodos adjuntos, tanto para o planejamento do procedimento, mas para a realização do procedimento em si, como, por exemplo, a punção guiada por ultrassom e etc., podem ajudar não só na melhora de desfecho, redução de complicações, mas também pensando nessa questão que tu mesmo comentaste, que às vezes o médico está ali pensando muito no resultado do procedimento e a parte de proteção radiológica acaba ficando um pouquinho de lado. Quanto tu acha que isso impacta, ou quanto tu acha que isso tem um potencial para, de fato, impactar não só naquele resultado, mas que se isso virar algo rotineiro, isso pode impactar numa melhora de qualidade global, tanto de resultado de eficácia, redução de complicação e também pensando em proteção radiológica para o paciente, para a equipe como um todo. O quanto tu acha que isso pode interferir? Sem dúvida, é fundamental. Então, assim, começando pelo ultrassom para punção que você citou, assim, o hemodinamicista ele não estava muito habituado com ultrassonografia, né? A gente rarissimamente usava ultrassom na sala de hemodinâmica, e muito porque a gente mexia com dispositivos de calibre mais fino e que talvez realmente o ultrassom não fosse tão necessário assim para atingir o resultado ideal. Quando a gente fala de dispositivos calibrosos, como é o da TAV, né? A punção no sítio ideal, ela é fundamental, né? E a anatomia femoral, ela é extremamente variável, né, em termos de altura de bifurcação, uma série de coisas que até nem pela escopia ou com radiação você consegue ver precisamente se não usar contraste, né? Então, assim, a utilização do ultrassom não só traz mais segurança em relação a fazer uma punção ideal, quanto possibilita menos uso de contraste, evitando, às vezes, angiografias, acrescentar mais angiografias ao procedimento, e também diminuindo dose de radiação, né, sendo uma tecnologia ali livre de radiação e que vai te trazer bastante benefício. É importante implementar essa prática no dia a dia, porque assim, o ultrassom ele tem uma curva de aprendizado, não adianta o médico não estar habituado ao ultrassom, que na hora ele não... Se realmente ele não estiver habituado ao ultrassom, aquilo ali não vai somar. Então, é importante integrar o ultrassom no dia a dia do laboratório de hemodinâmica para que, quando seja realmente necessário na TAB, os médicos estejam habituados ao uso dele, né? Em relação a outros métodos de imagem,
a própria angiotomografia, eu acho que foi uma das grandes mudanças, né? Bem no começo, a TAV ela era planejada basicamente pelo ecocardiograma, e não desmerecendo o ecocardiograma de maneira nenhuma, ele é fundamental no procedimento, mas é a limitação do método, né? A angiotomografia traz muito mais definição em alguns aspectos específicos, né, de dimensionamento e a avaliação de calcificação em pontos específicos, né? A própria questão do acesso, né? Você conseguindo analisar melhor o acesso, que é hoje talvez seja assim a maior taxa de complicação seja relacionada ao acesso. Se você conseguir se antever aos possíveis fatores de complicação e evitar, escolher a melhor via, isso só é possível pela angiotomografia. Muito bom. Parabéns, João, pela excelente apresentação, né? Acho que você fez um panorama geral, né, sobre a TAV desde o começo até as perspectivas futuras, realmente é bem completo. E agora, com essa pergunta do Elo também, acabou complementando a questão da proteção radiológica, que eu acho que é o grande foco desse simpósio, que as pessoas que estão participando têm uma formação de radiologia, né? Sim. Te perguntaria, as pessoas também que estão ouvindo, assim, qual é a durabilidade dessas próteses, né? Porque um paciente, por exemplo, de 60 anos, ele coloca uma TAV, e qual é a perspectiva desse paciente, se ele vai viver até os 80, 85 anos, né? Então, assim, a durabilidade ainda é uma questão, né? O que a gente sabe com os dados que a gente tem até hoje, que uma média de duração de 10 anos, que se equivale basicamente a uma bioprótese cirúrgica, né? Então, não seria muito diferente de uma bioprótese cirúrgica, mas pensar sempre na cirurgia, o paciente tem a opção de colocar uma prótese metálica, que aí tem durabilidade indefinida, só com a questão de necessidade de anticoagulação a longo prazo, que pode ser um problema também. A grande questão é que as próteses têm evoluído bastante, né? Eles estão recebendo tratamentos anti-calcificação dos folhetos. Isso é uma promessa que talvez estenda a durabilidade dessas próteses até mais do que uma prótese cirúrgica, né? Então, isso pode mudar um pouco a perspectiva a longo prazo, mas, assim, a gente ainda não tem dado dessas últimas gerações de próteses, se realmente elas vão aumentar a durabilidade e até também a própria evolução da técnica do implante com melhores resultados hemodinâmicos, né? Você tem menor turbilhonamento ali e shear stress na prótese, isso pode também levar a uma maior durabilidade do dispositivo, mas ainda essa resposta ainda não baseada em grande número de estudos, a gente ainda não tem, mas certamente é uma perspectiva para o futuro. Perfeito. Parabéns, João. Excelente apresentação. Você conseguiu aí cobrir uma série de fatores e nos deu um monte de informação importantes num cenário que cresceu de forma exponencial, né? E de forma que a gente tem hoje, se a gente for considerar basicamente dois tipos de próteses, a gente ficaria aí entre uma balão expansível e uma autoexpansível. Você teria, na sua experiência, na experiência do grupo com o qual você trabalha, que faz bastante TAV, com resultados excelentes, você teria uma linha entre escolher, em que caso você escolheria uma balão expansível, em que caso você preferiria uma autoexpansível? Sim, sem dúvida. Assim, na maioria dos casos, você vai conseguir adaptar as duas próteses à necessidade do paciente. Agora, em alguns casos específicos, isso pode fazer uma grande diferença, né? A prótese balão expansível ela tem uma série de benefícios, inclusive acho que a gente tem no mercado, não só a prótese, mas o dispositivo de entrega, ele permite angulação, então, às vezes, em anatomias com uma aorta muito horizontalizada, tortuosidade, você consegue adaptar melhor, não pela prótese em si, mas pelo dispositivo de entrega da prótese. Por outro lado, são próteses que são mais relacionadas, em casos específicos, à ruptura
né, de anel, que é uma complicação catastrófica e ninguém quer ter. Né? Então, casos que a gente tem muita calcificação na via de saída, que seriam um preditor de ruptura, às vezes a gente evita de usar uma prótese balão expansível e parte para uma autoexpansível. Anéis muito excêntricos também, pequenos, existem características anatômicas, e aí a importância da angiotomografia, quem vai te dar todas essas informações, né, na escolha da prótese mais segura, nesses casos específicos, é a angiotomografia que foi realizada previamente. Né? Hoje em dia a taxa de marca-passo tem reduzido bastante, então acho que mais em relação à evolução da técnica de implante, não necessariamente faria uma escolha baseada nisso, mas tem alguns dados que mostram diferença de número de bloqueios avançados em implante de marca-passo também entre uma prótese e outra. E também em relação a um dos riscos, né, da prótese, que é a oclusão de coronária, né? As próteses balão expansíveis, nos estudos, elas foram um fator relacionado à oclusão de coronária. Então, às vezes, quando tem uma coronária muito baixa, preditores também, mais uma vez, a tomografia aí mostrando a importância, você pode escolher uma prótese autoexpansível pensando no menor risco. Casos também que a gente vai fazer valve em valve, de certa maneira, as próteses autoexpansíveis e principalmente supranulares têm mostrado resultados hemodinâmicos melhores. Às vezes já tem um anel ali restrito pela prótese anterior, então não tem muito espaço, isso vai ter resultado hemodinâmico. Então, sim, cada caso vai ter uma nuance que pode te direcionar para um tipo de prótese ou outra, mas na grande maioria dos pacientes você vai poder usar ou uma ou outra com facilidade. O ideal seria todo serviço você ter pelo menos um modelo autoexpansível e um balão expansível para esses casos específicos. Mas a gente sabe que nem sempre, na realidade mesmo, às vezes do serviço público que a gente trabalha, você tem uma prótese e já está muito bom, porque até pouco tempo o paciente ele não tinha nem essa opção. Então, assim, você vai conseguir trabalhar com a maior parte dos pacientes, mas o mundo ideal seria pelo menos ter os dois tipos de próteses disponíveis e escolher caso a caso. Perfeito, João. Acredito que tu conseguiste, como o Dr. Jorge, como a Michelle comentaram, tu conseguiste algo relativamente, algo bastante complicado. Tu conseguiu resumir mais de 30 anos de história numa apresentação de slide de 1 hora, na qual tu discorreste com a desenvoltura habitual, desde aspectos anatômicos até aspectos mais técnicos, e depois agora com mais essa discussão um pouco mais aprofundada sobre escolha de qual tipo de prótese, que é uma coisa importante, porque acredito que isso, para a gente que está ali, acaba sendo algo mais intuitivo, por falta de um melhor termo para escolher, mas acho que para quem não tem um contato diário, acho que surge muito essa dúvida que a Michelle colocou, que é assim, bem, antes a gente sabia que tinha a prótese biológica e a prótese metálica, e aí as diferenças eram bastante claras, mas quando a gente fala de TAV, eventualmente as diferenças não são tão claras assim, e a gente tem peculiaridades, como tu comentaste, né? Peculiaridades de técnica, peculiaridades, e aí a gente tem que saber para quem escolher, para quem indicar. Vamos ver com a Luciana. Ainda temos tempo, Luciana, para mais uma pergunta? Ou eu acho melhor a gente passar para a próxima palestra. E no final, eu até tenho uma pergunta, mas a gente pode fazer no final, que daí a gente já faz um fechamento. Tá bom?